Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Eu me chamo Michele e seja bem-vinda à nossa aula de matemática de hoje. A nossa unidade temática estudada hoje será os números e o nosso objeto de conhecimento é construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação. O tema da nossa aula de hoje é construção de fatos básicos da multiplicação. Então, professora, o que é que a gente vai ver hoje, né? Que a senhora falou. Bom, gente, o que a gente vai ver hoje nada mais é do que a multiplicação, tá? Vamos ver a base, né? Os fatos básicos da multiplicação. E aí a gente começa já com uma perguntinha bem basicazinha, né? O que significa multiplicar, né? Quando você pensa na palavra multiplicar, o que é que isso significa? Você sabia que multiplicar pode ter a ideia de somas sucessivas, ou de organização retangular, ou ainda de contar as possibilidades? Você não sabia, mas vai ficar sabendo, porque é isso que você vai ver na nossa aula, tá certo? As ideias de multiplicação, os termos de multiplicação, como é que a gente faz uma multiplicação, tá certo? Tudo muito básico, fácil, para você entender realmente essa base, tá? Já que a nossa aula é de fortalecimento. Então, vamos começar, vamos prosseguir com nossa aula. Primeiro, a gente precisa relembrar os termos da multiplicação. Lembra que eu falei aqui dos termos da adição, dos termos da subtração? Pronto, do mesmo jeitinho que tem na adição e na subtração, vai ter na multiplicação. E aí eu tenho na multiplicação os seguintes termos: multiplicando, multiplicador e produto, tá certo? Então, resultado eu vou chamar de produto, tá certo? Vai ter questões que vai estar escrito assim, fator, né? Fator multiplicando, fator multiplicador também serve, tá certo, gente? Então, tanto faz eu chamar de fator como de multiplicando, ou fator ou multiplicador, mas o resultado a gente sempre vai chamar de produto, tá certo? Então, aqui são os termos da multiplicação, tá bom? Quando a gente estiver fazendo nossas tarefinhas, são esses termos que a gente vai utilizar, tá certo? Bom, gente, eu trouxe aqui para vocês algumas coisinhas para a gente ir pensando as ideias de multiplicação, tá certo? Preste atenção. Se eu multiplicar qualquer número natural por zero, que resultado dá? Preste atenção, minha gente. Se eu multiplicar 5 vezes 0, 0. Se eu multiplico 4 vezes 0, 0. Se eu multiplico 8 vezes 0, dá 0. Então, quando eu for multiplicar qualquer número por 0, o resultado vai ser o próprio 0, tá certo? Então, essa aí você decora, você assimila, porque isso já te ajuda a resolver muitas coisas quando a gente estiver fazendo nossos probleminhas, tá certo? Então, qualquer número multiplicado por 0, dá 0, tá certo? Aprendeu, né? Essa foi muito fácil, tá certo, gente? Agora, preste atenção. Assinale verdadeiro ou falso para a sentença. Será que 14 vezes 5 vai ser igual a 5 vezes 14? E aí, o que é que vocês acham? Ó, tem uma leizinha na multiplicação que diz o seguinte: a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Então, o 14 vezes 5 vai ser igual a 5 vezes 14, tá certo? Independente dos termos que a gente estiver multiplicando, da ordem desses termos, tá certo? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa sentença aqui, ela é verdadeira, tá certo, gente? Vamos aí, ó, marcado no verdadeiro, tá certo? Lembre-se, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Produto é o resultado. Lembra lá do comecinho da aula? Então, vamos continuar. Preste atenção comigo. Como você calcularia essa expressão numérica? A expressão numérica é essa aqui, ó, gente. 5 vezes 10 vezes 2 vai ser igual. E aí eu trouxe apenas duas formas que a gente pode calcular essa multiplicação. Eu posso começar fazendo 5 vezes 10, que dá 50.
E aí eu puxo 1 vezes 2, e 50 vezes 2 vai dar 100. Ou 5 vezes 10 vezes 2 eu posso fazer. Eu repito 5 aqui, ó, e faço 10 vezes 2, que vai dar 20, que vai ser igual a 100, tá? Então, gente, essa é uma propriedade que a gente chama de propriedade associativa, tá certo? Eu tenho várias formas de fazer esse cálculo. Eu posso começar do 5 vezes 10 ou do 10 vezes 2, independente. Por quê? Lembra que eu disse que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, tanto faz eu começar por aqui ou começar por aqui, porque o resultado vai dar o mesmo se a gente fizer a multiplicação direitinho, tá certo? Ah, Michele, eu poderia começar do 5 vezes 2? Isso aí não tem problema, tá certo, gente? Lembra, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, tá certo? Mas essa daqui a gente chama de propriedade associativa, tá certo? Agora preste atenção. Se eu multiplicar qualquer número natural por 1, que resultado dá? Ó, em uma multiplicação de qualquer número natural por 1, o produto sempre vai ser igual ao número natural. E aí a gente chama isso de propriedade do elemento neutro. Lembra que eu falei que se eu multiplico por 0, dá 0, né? 8 vezes 0, 0. Agora, se eu multiplicar por 1, vai dar o próprio número. Como assim, professora? 8 vezes 1, 8. 9 vezes 1, 9. 100 vezes 1, 100, tá certo? Então, toda vez que eu pego um número e multiplico por 1, vai dar o próprio número natural, tá certo? Então, você tem algumas regrinhas, gente, que ajudam a gente na hora de fazer as nossas tarefinhas, tá certo? Não se preocupe, que aí com a prática, com o tempo, você vai decorando e vai aprendendo, tá bom? Então, vamos continuar com a nossa aulinha de hoje. Lembra quando eu falei da adição, da subtração? Eu sempre falei das ideias de adição, ideias de subtração. Então, a gente vai falar agora das ideias da multiplicação. Para quando eu tiver um probleminha, eu entender a ideia desse probleminha e poder resolver, tá certo? Então, acompanha comigo a leitura desse probleminha. Para montar uma biblioteca itinerante, os alunos de uma escola organizaram os livros por assunto, em várias pilhas. Observe. Eu tenho as pilhas, né? Que são aqui os bloquinhos com os livrinhos. Da biblioteca itinerante. O que é uma biblioteca itinerante? É uma biblioteca que ela anda, né? Que ela viaja, ela não é fixa, tá? E aí eu tenho algumas perguntinhas que vai nos ajudar a responder essa questão, tá certo? Aí na letra A ele diz assim: há quantas pilhas de livros? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 pilhas de livros, tá certo, gente? E aí na letra B ele faz... Aí na letra B ele diz assim: há quantos livros em cada pilha? Aí a gente vai contar os livros que tem na pilha, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada pilhinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter 6 livros, tá certo? Porque nessa multiplicação, as pilhas têm que ter a mesma quantidade de livros, tá certo? Então, há quantos livros em cada pilha? Vai ter 6 livros, tá certo? Agora, há quantos livros no total? Ah, professora, tem muitos livros aí, eu vou contar de um por um. Você pode contar de um por um, ou você pode fazer 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, tá certo? E aí, você vai contando quantos livros tem. E aí, quantos livros vai ter no total? 30 livros, tá? Quando eu contei 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, deu 30. Agora, preste atenção na letra D. Ele diz assim: indique a multiplicação
a adição e o total de livros correspondente a essa situação. Quando eu estava dizendo aqui que você podia contar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, eu já te disse qual é a forma aditiva de fazer essa multiplicação, tá certo? Então agora a gente vai ver a forma, como é que a gente escreve na forma de multiplicação, tá? Para a gente poder resolver esse probleminha. Quando eu estou fazendo uma multiplicação, eu vou fazer assim, ó. 5, que é a quantidade de pilhas, né? Vezes, que é o x, tá? O sinalzinho da multiplicação é o x, né? Vezes 6, que é a quantidade de livros. E aí, como foi que a gente resolveu? A gente somou o 6 5 vezes, ó. 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, que deu 30. E aí, quando eu falo que a multiplicação 5 vezes 6 é igual a 30, é isso aqui que eu estou querendo dizer, gente. Que a gente, através da adição, a gente somou 6 mais 6 mais 6 mais 6. Para você ver que é fácil fazer a multiplicação. A gente pode fazer ela através da adição. E é isso que eu quero que você perceba, tá? Então, toda vez que a gente for resolver o probleminha, eu mostro para vocês também como é que a gente faz com a adição, tá certo? Agora, só para a gente fixar essas ideias de adição e multiplicando com adição. Presta atenção. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quanto é que é? Aí você soma aí. Posso somar com os dedinhos, posso somar com bolinha, você vai somando. E aí quanto é que dá? 4 mais 4 mais 4. Vai dar 16, tá certo, gente? Então, se a gente soma o número 4 vezes, quanto é que a gente tem? A gente tem o número 16, tá certo? Agora vamos ver a adição de baixo, tá? A forma que a gente pode resolver essa multiplicação também. Vê, se eu somo 6 mais 6 mais 6, qual é o númerozinho que eu vou ter? Eu vou ter o número 18, tá certo? Então, se a gente soma o número 6 3 vezes, a gente vai obter o número 18, tá certo, gente? Como assim, professora? Eu peguei o número 6 e somei ele 3 vezes, né? Ó, 6 mais 6 mais 6, que deu o número 18. Então, se somarmos o número 3 vezes, o 6 vai dar 18, tá bom? E aí eu quero que você perceba que através da adição a gente consegue fazer as multiplicações, tá certo? Tudo muito simples, muito devagar, gente. Agora são coisas que a gente tem que praticar todo dia, tá certo? Agora veja essa ideia de fazer também a multiplicação. Veja as figuras que o Luciano colou em uma página do álbum dele. Elas estão em disposição retangular, organizadas em linhas e em colunas. Professora, eu não sei o que é linha, nem sei o que é coluna. Vou ensinar você agora. Ó, coluna, tá? Ela vem de cima para baixo, tá certo? E linha, ela vai aqui, ó, da esquerda para a direita, tá certo? São assim. Então, eu tenho colunas e tenho linhas, tá certo? Ó, conte quantas são e escreva aqui o número total de figurinhas nessa página. E aí a gente pode contar de uma por uma, né? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho nessa página 12 figurinhas, tá certo, gente? Vê, agora preste atenção comigo da letra B. Complete com os números para indicar como podemos chegar ao número total de figurinhas fazendo multiplicações. E aí a gente já viu, né, que nessa página ela tem 12 figurinhas, né? Então a gente já sabe os resultados das multiplicações, tá? A gente só vai entender como é que a gente usa a multiplicação para fazer isso. E aí a gente vai usar as linhas e as colunas. Então eu quero saber quantas colunas são. Lembra que eu falei que as colunas são assim? Então eu vou ter 3 colunas, tá certo? Com quantas figurinhas eu tenho nessas colunas, gente? Ó, eu tenho nessa coluna 1, 2, 3, 4 figurinhas, né? Então, em cada coluna, eu vou ter 4 figurinhas, tá certo?
E aí, eu vou fazer a multiplicação. Como é a multiplicação? 3 vezes 4, tá certo? E quando eu multiplico 3 vezes 4, vai dar 12. Como assim, professora? 3 colunas vezes 4 linhas, tá certo? Por isso que a gente faz 3 vezes 4, tá bom? Mas lembra que eu falei que a ordem do fator não altera o produto? O resultado dá o mesmo quando a gente multiplica o número de linhas pelo número de colunas, tá certo? Número de linhas, que são 4, vezes o número de colunas, que são 3. E aí, 4 vezes 3 também vai dar 12, tá certo? Então, aí, quando você aprende a tabuada do 3, que tem lá 3 vezes 4, 12. Quando você vai para a tabuada do 4, que faz 4 vezes 3, também dá 12, tá certo? Agora, preste atenção. Se fossem 3 linhas e 6 colunas de figurinhas, então quantos seriam ao todo nessa página? Indique a multiplicação e a adição mais conveniente e descubra o número total de figurinhas nesse caso. E aí a gente precisa entender, né? Agora são 3 linhas e 6 colunas. E aí a gente vai fazer a multiplicação do 3 vezes 6, né? 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Eu vou fazer 3 6 vezes. E aí vai dar 18, tá certo, gente? E aí você pode fazer no seu caderninho. 3, mais 3, mais 3, mais 3, 6 vezes. E depois você soma. E aí você vai ver que vai dar 18, tá certo? Então, vamos continuar com nossa aulinha aqui, que está fluindo lindamente. Ó, trouxe para vocês aqui para a gente ver como é que faz aquela questão anterior, tá certo? Ó, se fossem 3 linhas e 6 colunas de figurinhas, então quantas seriam ao todo nessa página? Indica a multiplicação e a adição mais conveniente e descubra o número total de figurinhas nesse caso. Então, foi como a gente estava dizendo, gente. Ó, pega o número 3 vezes 6, né? Porque são 3 linhas e 6 colunas. E o número 6, a gente faz ele 3 vezes. Ó, 6 mais 6 mais 6, que vai dar 18, tá certo? Se fossem 3 linhas e 6 colunas, cabe naquela página 18 figurinhas, tá certo? Agora, preste atenção. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? E professora, a senhora leu aí, eu não entendi. Vou ler de novo para a gente entender, tá certo? Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas, né, Leandro organizou dessa forma? Como eu sei que ainda está complicadinho, o que foi que eu fiz? Trouxe na forma de desenho para a gente, tá? Porque visualizando a gente consegue entender melhor. Então, o que foi que Leandro fez? Ele fez os grupinhos, né? São 6 grupinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 grupinhos e dentro de cada grupo ele tem 4 elementos, que o elemento é a laranja, né? Então aqui tem 4 laranjas, 4, 4, 4, 4 e 4. E aí, quantas vezes eu repeti o número 4, né? Eu repeti esse número 4 6 vezes. Então, tanto faz eu falar 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, não é? Porque lembra que eu falei que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, a gente vai multiplicar, né? A gente vai fazer essa multiplicação através da adição, como a gente sempre está fazendo aqui. Ó, eu tenho 4, 6 vezes. Então, 4 vezes 6, que vai ser igual a 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E aí, quando a gente soma o 4 6 vezes, a gente tem como resultado o número 24, tá certo? 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, vai ser igual a 24, tá certo?
Lembra, gente? A gente consegue fazer a multiplicação através da adição, tá? Se você não leu, não conseguiu entender, faz os desenhinhos, te ajuda a entender melhor os probleminhas, tá certo? Então, vamos continuar. Uma semana tem 7 dias e cada dia tem 24 horas. Quantas horas tem uma semana? Aí a gente relembra aqui os dias da semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Então, uma semana tem 7 dias e cada dia tem 24 horas. Então, eu preciso saber quantas horas tem numa semana todinha. Ah, professora, eu já entendi. Então, é 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24 mais 24. Isso mesmo. A gente vai fazer o número 24 7 vezes. Né? Por que 7 vezes? Porque são 7 dias da semana. Tá bom? Então, tá aqui, ó. 7 vezes o número 24. Então, é 24 mais 24 mais 24 mais 24, o 24 7 vezes. E aí, quando a gente soma o 24 7 vezes, a gente tem o número 168, tá certo? Então, quantas horas tem uma semana? 168 horas, tá certo? Então, vamos aqui, ó. O que foi que nós aprendemos hoje, gente? Hoje a gente viu um pouquinho dos fatos básicos da multiplicação. Viu os termos, viu as ideias de conseguir fazer a adição através da soma, tá certo? Viu a ideia do bloco retangular, das linhas, das colunas, e aí você vai praticando em casa, tá certo? Lembre-se daqui do nosso pensar que fizemos hoje, que um número multiplicado por 0 dá 0, que um número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. Então, você vai anotando, vai registrando, tá certo? Essas são as nossas referências utilizadas hoje e essa foi a nossa aula de hoje, gente. Lembre-se, tá com dúvida, anota e leva para o seu professor. Ele vai ter o maior prazer de te ajudar. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje e aguardo você na próxima aula.